Eu só quero saber, quero que você comente uma brincadeira que você fez comigo no WhatsApp. Eu falei para você, acho que foi anteontem, quando nós estávamos combinando o horário da gravação, eu falei para você que eu tinha tomado a vacina na sexta-feira e que eu não tinha virado jacaré ainda. O que foi que você falou para mim que eu achei ótimo? Eu falei que a mutação só ia acontecer completamente quando você tomasse a segunda dose, que era para você ter calma e esperar que a sua hora vai chegar. Eu achei ótimo, eu achei ótimo. Eu saí falando para os meus amigos que Muito bom. era para aguardar o mês de julho. A segunda dose da minha vai ser em julho, da minha e da minha esposa. Mas Então, tem nas uma... férias de julho, você vai estar na lagoa, de boa? Vira essa boca para lá. Ô, Luísa, me fala uma coisa. Eu sou mineiro, você é paranaense, né? Me explica qual foi a origem e como é que é esse negócio aí do daí, que vocês tanto falam, daí, como é que é isso? Então, o daí é um negócio que é multitarefa, multiuso, multifuncional. Serve como pausa, serve como interrogação, serve como prece para Deus, serve como tudo, serve para tudo, serve para dar ênfase, serve para pedir desculpa até, daí. Você nunca se traiu, Luísa, assim, num seminário, numa palestra, sem querer, começou a usar o daí sem querer? Mas eu acho que eu faço isso sempre. Por que não faria? É isso mesmo, eu acho bem legal. Eu sou mineiro, vira e mexe, aqui no canal, quem assiste, quem segue o canal, percebe as minhas mineirices, e pior que eu amo. Eu amo cortar as palavras, eu amo chamar as pessoas, Docê, como é que você tá? E as pessoas associam isso com caipirice, eles não sabem que a alma do mineiro, ela é simples assim, por isso que nós somos assim. Mas, mas deixa eu te falar uma coisa, ó, eu gosto muito do estado do Paraná, do interior do Paraná. Já fui várias vezes a trabalho e fui me encantando com o Paraná. Cascavel, Ponta Grossa, Maringá. Gosto demais, gosto demais. Foz do Iguaçu. Luísa, mas eu queria conversar com você hoje sobre as tuas pesquisas no doutorado. Daqui a pouco eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai conversar sobre as tuas pesquisas, sobre uma parte delas. Então, assim, antes da vinheta, eu gostaria que você falasse só qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado. Muito legal. Eu só lembrei, deixa eu mandar um beijo para minha cidade, então, que é perto aí de Cascavel, Foz do Iguaçu, que você falou, se chama Marechal Cândido Rondon, uma cidade enorme, deve ter uns 30 mil habitantes, e em breve eu quero ir lá visitar meus pais, que eles já tomaram a primeira dose, e eu pretendo ir antes que eles tomem a segunda dose, para não pegar eles de jacaré, pegar eles ainda da forma que eu conheci eles. Luísa, como é que chama os teus pais? Marcos e Marlene. Legal, seu Marcos e dona Marlene, tá bom. Um abraço aqui também do Deodato, viu? Gosto muito aí do interior. Pai. A Legal. minha, a minha tese se intitula Ontologia e Moral na obra ficcional de Sartre, e o objetivo foi entender, compreender, analisar a relação entre filosofia e literatura no pensamento de Sartre. Esse ambiente, esse cenário, talvez tenha alguma coisa para nos falar, tanto do aspecto individual de estar em isolamento, de viver em isolamento, quanto das condições políticas, econômicas, dos costumes, da moralidade que se aproximam também. Então, eu vou contar de forma rápida, se for possível, a história, né? Então, para resumir, para reforçar, se alguma coisa se perdeu nessas mudanças de cenário, por problemas técnicos, o contexto que marca fundamentalmente a gênese das duas últimas peças, que são as duas peças escolhidas para nós conversarmos aqui, portanto, o contexto da Guerra da Argélia, das discussões da independência das colônias francesas, um posicionamento pela paz, um posicionamento contra práticas de tortura, anti-guerra e anticapitalismo, anticolonialismo. Então, na peça, nas duas peças que vamos tratar, eu entendo que tem uma somatória de questões que se encontram. Então, toda a história da literatura do Sartre, da história do teatro,
perpassa lá, você encontra como pano de fundo a pergunta seguinte: pode um ato ser suficiente para condenar toda uma vida? Um ato de covardia pode manchar toda uma vida de heroísmo? Ou um ato pode ser suficiente para salvar toda uma vida? Um ato de covardia, perdão, um ato de heroísmo é suficiente para salvar uma vida de covardia? E a essa pergunta, que é muito comum aparecer, claro, não ela dita, mas enquanto reflexão de pano de fundo das peças do Sartre, pode se somar uma nova pergunta. Como pode o homem, ao mesmo tempo, o indivíduo, ao mesmo tempo, carregar toda a responsabilidade pela história e ser impotente perante a história? Principalmente esse segundo aspecto que eu quero abordar nessa peça que se chama Os Sequestrados de Altona. Eu vou bem rapidinho ler um resuminho que eu fiz da peça, e aí eu reforço. É um pequeníssimo resumo de uma peça muito grande, muito bonita, considerada pelos críticos à época do lançamento como a mais bela, como a principal, a melhor, a que continha mais quantidade de reflexões comuns e próprias da filosofia do Sartre. Aqui no Brasil ela é muito pouco conhecida, mas é uma peça belíssima. Eu vou ler um pequeno resumo que eu fiz. Só que nisso muitas coisas ficam de fora. O personagem principal se chama Franz von Gerlach. Então, veja, é uma peça ambientada na Segunda Guerra Mundial, escrita durante o contexto da Guerra da Argélia nos anos 60. O nome do protagonista é um nome francês que se remete ao nome alemão, né? É um francês que se remete a um nome alemão. É um nome alemão que remete à palavra França, Franz, né? Então, Franz é filho de um rico industrial do setor de navios, dono de muitas terras. Esse menino tinha, desde que nasceu, todo o seu futuro traçado como o príncipe herdeiro deste império das indústrias navais. Só que o destino, a história, muda o curso dessa vida. A Alemanha entra em guerra com o mundo todo, né, praticamente, e o pai aluga partes das terras para fazer campo de concentração.